Então, pessoal, boa tarde a todos e todas. Mais uma vez, lembrando que a oficina está sendo gravada. Então, começamos a nossa última oficina do CESP dessa edição. Brevemente, então, eu queria falar um pouquinho sobre as oficinas e sobre o CESP. O CESP, então, é o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Cultura Política, Estado e Relações Internacionais. E o propósito do CESP, então, ele é baseado nos pilares da universidade, que são ensino, pesquisa e extensão. No que diz respeito ao ensino, ele tem o objetivo de preencher lacunas e complementar a formação dos estudantes que compõem o grupo. No que diz respeito à pesquisa, contribuir no desenvolvimento de pesquisa dos integrantes do grupo, principalmente no que tange à iniciação científica e aos trabalhos de conclusão de curso, tendo em vista que o CESP é voltado aos estudantes de graduação, principalmente das relações internacionais da URGS. E o último pé do tripé, na realidade, seria a extensão, que o objetivo, então, seria promover eventos que agregam maiores conhecimentos aos alunos e também desenvolver as habilidades, como a próprio aprendizado de como construir um evento, por exemplo. E dentro da extensão, nós temos o nosso projeto, que é o CESP Debate. No ensino, tivemos algumas reuniões, algumas coisas voltadas ao estudo de alguns temas, como, por exemplo, metodologia, democracia e cultura política, entre outros temas, esses são só apenas alguns exemplos. Na iniciação científica, esses foram alguns números dos nossos trabalhos apresentados ao longo dos anos, desde 2015 até o ano passado. Este foi o último CESP Debate que aconteceu, que foi sobre a Colômbia, a conjuntura da Colômbia, aconteceu no mês passado. E está disponível no YouTube do CESP, caso vocês tenham interesse. O CESP funciona, então, baseado em 4 pontos, que seriam o trabalho em equipe, que é baseado na cooperação, e o trabalho em equipe como forma de guiar o grupo, as reuniões semanais, que são alternadas entre reuniões operacionais para organizar eventos, organizar as nossas outras atividades, e as reuniões de estudo. A composição horizontal também é um ponto que guia o CESP, em base em que estudantes de graduação e pós-graduação trabalham em conjunto, não havendo uma hierarquia entre eles. E também temos nossas atividades culturais, que seria uma forma de também integrar o grupo e de descontrair também, como o CineCesp e o CESP Cultural. Então, fechando a nossa programação, hoje temos a escrita científica em inglês. Então, muito obrigada. Aqui estão os nossos contatos, as nossas redes, caso vocês tenham interesse. Então, agora eu quero apresentar os nossos ministrantes, Adriana e Stefano. Se vocês quiserem ligarem as câmeras já, podem ligar, que eu vou apresentá-los. Então, a Adriana Albanos é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da URGS. Também é especialista em Estratégia e Relações Internacionais Contemporâneas pelo PPG também, e é bacharel em Relações Internacionais pela ESPE. Atualmente, ela é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da URGS e recentemente foi Visiting Student na University of Notre Dame, nos Estados Unidos. Ela é secretária executiva do Grupo de Pesquisa World Value Survey Brasil e faz parte do CESP. Ela tem experiências na área de ciência política, com ênfase em cultura política e relações internacionais. Stefana Roque é mestre em estudos europeus pela Universidade Católica de Louvain e é bacharel em relações internacionais pela URGS. Atualmente ele trabalha como pesquisador externo da Association of European Border Regions e seus interesses de pesquisa são política italiana, política e integração na Europa Central e Oriental e integração regional na Europa. Então, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para vocês. Quem é que começa falando, só para eu tornar apresentador? O Stefano começa. Obrigada, Lely. Tá. Stefano, então eu vou carregar a apresentação aqui para ti, tá bom?
Só esperar ela ali carregar, porque eu tive um problema no meu computador, então ela vai passar os slides enquanto eu falo. Beleza. Pronto. Então, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite para fazer essa apresentação. Fico muito feliz de estar compartilhando algumas das minhas experiências, dos meus aprendizados a respeito de escrita acadêmica em inglês, porque realmente eu considero muito importante a gente separar nesse contexto a escrita acadêmica dos outros tipos de escrita, porque mesmo que a gente tenha um bom comando, um bom domínio do inglês ou de alguma outra língua, assim como no português existem certas práticas, certas terminologias, certos costumes que a gente só pega depois de prática, questão de tentativa e erro, durante um contexto de escrita mais formal, mais acadêmica. Como teria muitos temas, muitos tópicos que eu poderia explorar quanto a isso e o nosso tempo é limitado, eu escolhi focar em dois pontos que eu considero os mais importantes, porque foram as coisas que eu mais tive que correr atrás com a minha experiência de estudos no exterior, que foi basicamente toda em inglês, que é a questão dos conectores, ou seja, palavras e expressões semelhantes às nossas conjunções do português, que servem para conectar frases e conectar ideias. E em inglês, como vocês vão ver na minha apresentação, existe uma gama muito maior do que em português. Na verdade, em português existe uma grande variedade, mas nem todos são usados, porque muitos já caíram no arcaísmo, mas que em inglês são muito utilizados e é uma coisa que fazer um bom uso desses conectores e não repeti-los, não repetir sempre os mesmos, é algo muito valorizado pelos editores, pelos redatores de periódicos. E o segundo ponto é a questão das referências bibliográficas nos trabalhos em inglês, porque, como vocês provavelmente sabem, não existe uma ABNT nos países de língua inglesa, ou seja, uma agência unificada e oficial para questões de bibliografia. Existem vários modelos, a escolha muitas vezes fica a cargo do autor ou é exigida pela publicação ou pelo seminário, mas de qualquer forma é importante ter um domínio, pelo menos básico, das principais, dos principais estilos de referência. Pode passar, Leila. Então, os conectores, como eu mencionei, são palavras que ajudam a criar um texto mais fluido, mais legível. É muito comum, quando a gente está escrevendo, fazendo o primeiro rascunho, usar muito palavras, por exemplo, and ou also, para conectar duas ideias, sendo que existem muitas outras palavras que podem ser usadas para isso e que até dão um sentido mais claro ao que está querendo dizer. Porque, por exemplo, also também pode ter várias conotações. Pode ter uma conotação de adição, pode ter uma conotação de contraste, enquanto que os conectores vão passar uma ideia mais explícita do que se quer dizer. E eles têm significados parecidos, muitas vezes, mas têm usos diferentes, ou seja, alguns têm que ser usados exclusivamente no início da frase, outros podem ser usados no decorrer do texto. Pode passar. Aqui temos uma lista de conectores em inglês. Eu peguei essa lista da internet porque foi a mais completa que eu achei. Eu recomendo para quem está nos assistindo, obrigado, Leite, tirar um print ou pelo menos anotar alguns dos principais. E eu vou dessa lista falar os que eu acho que são os mais importantes que tem em mente. Entre os conectores de adição, furthermore se usa muito, sempre no início da frase. Tu até pode usar no meio, mas fica estranho. Furthermore significa além disso, ou seja, quando tu já apresentou uma ideia anteriormente e tu quer reforçar o teu ponto, ou tu quer apresentar outro argumento que corrobore essa ideia. Tem o mesmo sentido moreover. A diferença entre furthermore e moreover é que o moreover é mais aceitável de se utilizar no corpo do texto. Não precisa ser sempre no início da frase. Also, to, again, como eu mencionei, também são conectores, mas eles são
um tanto mais informais, ou seja, até pode se usar num texto acadêmico, mas não é recomendável. E se vocês forem usar, busquem não repeti-los muito, porque passa uma imagem de que se tem um vocabulário mais limitado. In addition, tem um sentido parecido, também se usa no início da frase, bastante utilizado. Mas eu recomendaria usar o máximo possível furthermore, moreover e additionally. São os mais, digamos, bem vistos pelos editores e redatores de periódicos. Comparação. Tenham em mente likewise, equally e similarly. Likewise também se usa principalmente no início da frase, mas pode se usar no corpo do texto. Ele pode ter tanto um sentido de comparação, na verdade, quanto um sentido de adição. Tu pode usar ele das duas maneiras, então é bom ter no texto bastante claro qual o sentido que se quer dar para ele. Mas pode ser, e na minha opinião, deve ser usado, porque também é um tipo de vocábulo que já não é mais tão comum, vamos dizer assim, na produção acadêmica, porque assim como em português, no inglês tem uma tendência de simplificação da língua com o tempo. Vários termos que, na verdade, são muito úteis do idioma acabam sendo usados menos porque eles se tornam arcaicos. Mas, nesses casos, o meu conselho pessoal seria não dar bola para isso. Você tem um termo, uma expressão que vai enriquecer a produção acadêmica e que vai dar um sentido claro para o texto, podem usar, até deve ser usado. Os conectores de contraste, eu teria em mente nevertheless, notwithstanding e nonetheless. São muito utilizados. Nevertheless significa, bom, apesar disso, e nonetheless também tem um significado parecido, mas se usa mais no corpo do texto. Essas palavras vão ser muito utilizadas em produção acadêmica. É muito comum que quem não está acostumado com textos mais formais não as conheça, mas eu recomendo que se estude, inclusive quando vocês estiverem lendo textos acadêmicos em inglês, quem tem interesse em escrever, sublinhar essas palavras, esses conectores, para tê-los em mente, ver quais são os mais utilizados, a sua aplicação, porque isso realmente é uma coisa que enriquece o texto. Entre os conectores de tempo, eu diria que, assim, tem que tomar cuidado com palavras como in the past, ou in the meantime, currently, at that time, numa produção acadêmica, a menos que já tenha um marco temporal bem definido, estabelecido na produção, estabelecido no próprio texto, não se deve usá-las. Porque at that time, alguém pode dizer, ok, mas qual o período? At that time pode ser 1 minuto, 1 mês, 1 ano. É importante sempre ter em mente o período que se está tratando. Isso nas ciências sociais, que eu imagino que quase todos ou todos aqui que estão assistindo façam parte. Então, os conectores de tempo podem ser usados, mas eu teria bastante cuidado de sempre reforçar o marco temporal. Pode passar para não o slide, aí. Esses conectores de resultado. Quero chamar atenção para 3 palavras aqui. 4, na verdade. Hence, therefore, thus e accordingly. Hence significa, ou seja, portanto, sempre no início da frase, quando tu já apresentou uma ideia anterior e tu quer corroborar, tu apresentou um argumento e tu quer corroborar uma ideia anterior. Pode colocar, por exemplo, se numa produção acadêmica, quer dizer que países da Europa Oriental são mais conservadores e, por isso, vão ter mais atenção, por exemplo, a questões de identidade nacional. Pode dizer, Central and Eastern European countries tend to be more conservative. Hence,
their greater focus on national identity issues. O Hans, nesse caso, ele corroborou a tua ideia, o teu argumento anterior para reforçar a tua ideia. Therefore tem um significado muito parecido, mas ele é mais usado no corpo do texto. É muito famosa a frase penso, logo existo, em inglês I think, therefore I am. Eu acho um bom exemplo para se ter em mente como usar o therefore. A tradução poderia ser também I think, hence I am. Eles são sinônimos e ambos são muito utilizados. Accordingly significa por isso, dessa maneira. Ele não tem o mesmo significado que hence e therefore, mas é parecido. É mais quando, por exemplo, você está escrevendo um e-mail formal. É um contexto que eu uso muito. Isso quer dizer que tu tem bastante tempo livre para algo. Tu pode dizer, I can organize my schedule accordingly. Ou seja, according to your needs, suas necessidades. É um significado parecido, mas tem uma pequena diferença, uma pequena nuance de não ser exatamente para corroborar uma ideia que tu já apresentou, mas para demonstrar que uma coisa funciona de acordo com outra. E thus significa assim, se usa da mesma maneira que o assim em português. Uma palavra que também ela está muito mais presente no inglês formal do que no inglês coloquial. É muito raro alguém falar thus num contexto de conversa. Eles não usam tanto como nós usamos o assim, mas tem o mesmo sentido. Então, da mesma maneira que se usa assim em português, você pode usar thus em inglês. Entre os conectores de exemplo, for example e for instance, são sinônimos. Eu pessoalmente sugiro alterná-los quando você está escrevendo um texto acadêmico para não ficar repetitivo. E também usar um outro conector que nós vamos ver nos próximos slides, que aparecem muito nos textos em inglês. E os conectores de sumário, de resumo e lugar. Eu diria que, no geral, pode-se seguir os que estão nessa tabela. Nenhum seria prejudicial ao texto. Eu adicionaria, entre os conectores de sumário, o termo in a nutshell. In a nutshell significa em resumo. É derivado de uma expressão latina, in nuce, que foi traduzida para o inglês, e vai ser muito visto, por exemplo, quando se apresenta um argumento e tu quer resumi-lo em uma frase. Começa in a nutshell, vírgula, nutshell de casca de noz, e o argumento. Pode passar. Esses são dois conectores muito utilizados na produção acadêmica em inglês. Eles vão estar sempre em siglas, que são IE e EG. Eles são, na verdade, expressões latinas resumidas que são colocadas justamente para criar um texto mais fluido. IE, id est, em latim, significa ou seja. Então, em inglês também, no vocabulário mais coloquial, diz that is to say. Ou seja, para corroborar, para confirmar um ponto. Esse IE vai ser muito utilizado principalmente em artigos científicos, quando você tem limite de palavras, porque ele conta como uma palavra só. EG significa, por exemplo, exemplo gratia, em latim. Assim como a gente usa o EX, dois pontos, eles vão usar EG. Sempre colocar um ponto antes e depois da primeira letra e não tem espaço entre IE e EG, porque eles contam como uma palavra só. Esses conectores vão ser muito utilizados e eu recomendo muito que se use, porque isso realmente enriquece o texto e poupa para vocês palavras, porque vocês precisariam sempre pelo menos de 2 ou 3 palavras para dar o sentido que essas duas letrinhas conseguem captar. Pode passar. Bom, a segunda parte da minha apresentação eu vou tratar de referências e bibliografia.
Como eu havia mencionado, não existe um modelo único de referências, como nós temos a ABNT, o que, ao meu ver, é algo positivo e negativo ao mesmo tempo. É negativo porque nós temos que estar sempre à mercê do que o periódico ou a publicação vai querer. Sempre é bom consultar isso. Normalmente isso vai estar escrito no site dos periódicos ou das instituições para as quais vocês vão estar enviando seus trabalhos. Se não, eu recomendo sempre entrar em contato, porque enviar uma publicação no formato errado de bibliografia pode resultar nela sendo descartada antes de ser revisada. Esses estilos de referência, então, eles são formulados geralmente por universidades, mas alguns também podem ser formulados por associações acadêmicas, instituições de pesquisa, etc. Existem dezenas, miríades de estilos de referência. Alguns são mais focados nas ciências exatas, humanas, jurídicas, sociais. Então, para essa apresentação, eu escolhi 3 dos modelos mais utilizados nas ciências sociais, que são Chicago, Harvard e o da APSA, American Political Science Association. Ao contrário da ABNT, que usa sempre o modelo autor-data, ou seja, quando vocês estão citando algo, tem que colocar entre parênteses no final da frase o nome do autor e o ano da publicação, ou quando se menciona o autor, colocar entre parênteses o ano. No inglês, existem esses modelos, que seriam Harvard e APSA, principalmente para ciências sociais, e modelos nos quais as referências vão em notas de rodapé, que é principalmente o modelo Chicago. Pode passar. Então, Chicago, eu coloquei ele primeiro, não só porque ele é muito utilizado, principalmente na academia americana, mas também em publicações europeias. Na Europa continental se usa bastante. Ele comporta tanto o formato autor-data, que é o que nós estamos acostumados da BNT, quanto o formato de notas de rodapé. Mas ele é mais comumente usado em notas de rodapé. Uma grande vantagem do estilo Chicago de referências é que existe um manual, Chicago Manual of Style, que é publicado pela Universidade de Chicago, que detalha tudo que vocês precisam saber, inclusive espaçamento, pontuação, até os mínimos detalhes sobre como referenciar e como formular um texto utilizando o modelo Chicago. Então, não existe nenhuma ambiguidade quanto a como algo deve ser feito, porque o manual tem praticamente 1000 páginas, contando exemplos. Então, com certeza, qualquer informação que vocês precisarem sobre o estilo Chicago vai estar lá. A desvantagem é que ele não é gratuito. Então, as universidades geralmente têm acesso, não lembro se a URGS tem, porque eu nunca tive que usar qualquer fonte que não é BNT, mas eu imagino que sim. Se não, vocês podem consegui-lo, digamos assim, por outros meios na internet. Ele é facilmente encontrado em certos sites que nós usamos para encontrar artigos, livros, etc. Ele é um modelo de referências multidisciplinar, mas ele é comumente utilizado nas ciências sociais. Agora, nos próximos slides, eu vou passar um exemplo de referência de livro, capítulo de livro e artigo em cada um dos modelos de referência que eu mencionei. Então, em livros completos, numa nota de rodapé, no primeiro uso, Chicago vai colocar a referência do livro completa, como está ali, o nome do autor completo, título do livro em itálico, entre parênteses, a cidade, editor e o ano, e as páginas que tu está citando naquele momento. Isso vai estar inteiro na nota de rodapé pela primeira vez. Quando tu já mencionou esse livro, pode simplificá-lo. Então, vamos supor, ele é mencionado e depois na página seguinte tu retoma, usa o mesmo ponto desse livro. Pode colocá-lo em uma forma curta, ou seja, sobrenome, parte do título e as páginas que vão ser utilizadas. Por exemplo, nesse caso, digamos que na primeira vez se utilizou 35 a 40,
tem que colocar o título completo. Na segunda, só coloca Mays Macarius, o nome do livro, 36 e 37. Numa lista de referências, é mais ou menos parecido com a forma da BNT, exceto as letras maiúsculas, que só se usa nas iniciais, como seria o lógico. O sobrenome do autor vai para frente, tira-se os parênteses e, naturalmente, sendo um livro, não precisa colocar o número de páginas. Na forma autor-data, é muito parecido também com a BNT, só não tem uma vírgula entre sobrenome e o ano. Isso tudo vocês conseguem encontrar mesmo não tendo acesso ao manual completo. Essas citações básicas, se procurar Chicago Manual of Style, tem uma versão light gratuita no site da universidade. Pode passar. Para capítulos de livro, a mesma coisa. Na nota de rodapé, primeiro tem que citá-lo por inteiro. E a partir da segunda citação pode colocar em uma forma curta. Sempre o título, o autor que se vai utilizar nas formas curtas e, se vocês quiserem usar no autor data, é o autor do capítulo, não os editores do livro. Em alguns modelos se usa os editores do livro, nesse caso é o autor do capítulo que se vai utilizar. A menos que o capítulo não esteja atribuído a ninguém, se for anônimo, nesse caso pode-se utilizar o editor do livro. Em lista de referências, primeiro o título do capítulo, entre aspas, título do livro em itálico, editores, páginas, cidade, editora e ano. Pode passar. Para artigos científicos em periódicos, mesmo princípio, primeira nota de rodapé tem que ser longa, segunda pode fazer uma forma curta. Essa forma curta, assim, eu coloquei em geral as primeiras palavras do título. Não precisa. A forma curta fica a cargo do autor como fazê-la, contanto que seja claramente uma referência àquele artigo. Por exemplo, em vez de botar cross-border tourism na forma curta desse texto completo, poderia colocar tourism and its significance. Não teria problema. Isso fica a cargo do autor, contanto que fique claramente referenciado de que se trata. Pode passar. O modelo Harvard. Ele é um modelo que é baseado na ideia de autor-data, semelhante à BNT. Ao contrário do Chicago, Harvard não é um modelo único. Não existe uma só forma. Ele é mais uma forma, eu diria, de referência do que um modelo. Porque ele tem princípios básicos, por exemplo, autor-data, o ano na citação vem logo depois do sobrenome do autor, mas cada universidade tem liberdade para fazer as suas adaptações, as suas modificações no modelo Harvard, algo que não se pode fazer no Chicago, porque ele é regulado pelo manual de estilo da própria universidade. As formas mais comuns de Harvard, pelo menos que eu vi na Europa, eram Limerick, da Universidade de Limerick, na Irlanda, e o do Imperial College London. Eu, na minha dissertação de mestrado, usei o Leeds Harvard, porque ele era o único que tinha um formato para citar a legislação europeia. Essa é uma vantagem do Harvard. Ele, além de ser mais próximo da BNT, mas menos burocrático, como eu falei, dá para ver nessa citação de exemplo que eu coloquei, ele é muito mais simples, muito mais limpo. Tu pode procurar um modelo que se adeque às necessidades da tua pesquisa. Por exemplo, eu precisava de um que tivesse como citar legislação da União Europeia. Tinha da Universidade de Leeds, algo que não tinha, por exemplo, em Limerick. Da mesma forma, pode ter algo no Harvard Limerick, que não tem do Leeds, e assim sucessivamente. Isso também é uma desvantagem, porque tem que depender dos manuais das universidades, que dificilmente vão ser tão completos quanto, por exemplo, o Chicago Manual. Pode passar. Como vocês podem ver, fora na lista de referências, que tem algumas diferenças, a citação dele no corpo do texto é muito parecida com a da BNT, com a diferença que não se usa iniciais do autor todas em maiúsculo. Perdão, o nome do autor todo em maiúsculo. Se for citar no final, tem que colocar entre parênteses. Se for uma citação direta, tem que colocar os números da página, senão não é necessário.
Lista de referências, a principal diferença é que o ano fica antes do título do livro. Eu diria essa é a principal marca, pelo menos do Leeds Harvard, que é o que eu estou acostumado. Pode passar? Para capítulos de livro, também muito parecido, só que isso colocar para deixar bem claro, caso vocês queiram utilizar posteriormente como exemplos. Título do capítulo, depois editores do livro, título do livro, cidade, editora e páginas, porque o ano já foi ali na frente. Não precisa repeti-lo, é só colocar o ano do capítulo. Pode passar? Para artigos também, bastante semelhante. Lembrar sempre de colocar o volume em negrito, se não me engano na BNT era igual. Citar o número de páginas e no mais é realmente muito parecido com a BNT. Se vocês tiverem escolha de qual sistema usar para quem está começando a escrever ainda, não quer ter, além da questão de se adaptar a escrever academicamente em inglês, se adaptar a um sistema muito diferente de citação, eu sugiro usar o Harvard, que vai ser o mais fácil de se adaptar. Pode passar. Depois tem o estilo da APSA, American Political Science Association. Ele é uma variação do estilo Chicago na sua modalidade autor-data. E tem também uma regulação central que é feita pela própria APSA. Ele tem um manual completo disponível gratuitamente no site da APSA. E apesar de ser uma variação do Chicago, ele é bastante parecido com o modelo Harvard. Ele tem duas desvantagens, na minha opinião. Ele é muito burocrático, entre aspas, tem muitas regrinhas, muitas coisinhas que precisam ser seguidas, senão tu vai estar citando de uma maneira errada. E como ele é feito por uma associação americana, ele tem um enfoque muito grande em questões dos Estados Unidos, o que, bom, sendo uma associação americana não dá para culpá-los, mas para nós pode não ser o ideal. Por exemplo, eu só achei uma maneira de citar leis e casos, decisões jurídicas do modelo da corte americana, que é muito diferente do nosso. Então, e das cortes europeias também. Então, assim, eu não vou dizer que eu não recomendaria, mas nós temos que saber que tem esses limites impostos por essa visão bastante centrada nos Estados Unidos da APSA. Pode passar. Então, se vocês forem comparar depois com os slides, a citação na APSA é muito parecida com a citação em Harvard. A diferença é que o nome do autor vai completo, não é só inicial. E fora isso, bom, é praticamente a mesma coisa. Elas são muito parecidas em termos de citação. O que vai mudar mesmo entre o APSA e o Harvard é que a APSA tem muito mais regras em relação a como deve ser o texto e até como deve ser a linguagem que vocês usam. Eles regulam inclusive isso. Por exemplo, certos termos que eles dizem para evitar, para criar um texto mais neutro, digamos assim, mais inclusivo. Isso vocês podem ver no manual da APSA, se vocês quiserem. Pode passar? Capítulos de livro também, um sistema muito parecido com o Harvard, com a diferença que o título do livro vem antes do número dos editores. Questões assim mínimas, mas que é bom estar atentos, porque os editores são muito exigentes em relação às referências, a forma das referências, talvez tanto ou mais até do que a gramática de vocês. E pode passar? Da mesma forma para artigos, uma forma muito parecida com Harvard. Qual é a minha conclusão quanto a isso? Se vocês puderem escolher, inicialmente, enquanto vocês estão se adaptando, usem Harvard. Mas eu recomendo fazer um esforço para tentar aprender a usar Chicago. Eu, pessoalmente, hoje só uso Chicago quando estou fazendo artigos, porque notas de rodapé deixam um texto muito mais fluido. Às vezes, quando a gente está lendo, você tem que parar para ver o nome do autor e a data. Pode parecer uma coisa pequena, mas quebra um pouco o fluxo do texto. Isso é um problema que o Chicago resolve. Então, se vocês gostarem desse sistema, estiverem dispostos a gastar um pouquinho de tempo para aprendê-lo, eu recomendo bastante.
Pode passar? Essa é a minha referência do quadrinho. Quem quiser tirar print para depois acessar. Muito obrigado a todos pela atenção. Infelizmente, vou ter que sair agora, porque eu tenho um compromisso do meu estágio. Mas muito obrigado a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, Lely pode passar o meu e-mail, meus contatos para eles no final. Vou estar feliz de ajudar. Obrigada, Stefano. Adriana, eu já passei para ti. Te tornei apresentadora, aliás. Tu pode carregar a tua apresentação. Certo. E eu também consigo compartilhar a tela, né? Consegue. Tá. Eu acho que eu vou compartilhar a tela, porque eu acho que é mais fácil. Eu vou precisar mostrar. Deixa eu ver. Eu preciso fechar a apresentação primeiro, eu acho, né? Não. Não Deixa eu ver precisa. como é que. Tô tentando entender como é que eu faço pra compartilhar minha tela aqui. No lado da achei! câmera tem um compartilhar. Ah, tá. Acho que agora sim. Tá. Vamos ver se vocês me avisem se vocês conseguem visualizar. Sim? Sim. Tá. Bom, gente, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje. Eu ando um pouco sumidinha do CESP, porque eu estou no último ano do doutorado, então a tese está precisando de um pouquinho de mais de atenção, mas eu não vejo a hora de estar com uma situação um pouco mais tranquila para voltar a participar das reuniões. Dito isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês conseguem ver? Tranquilo? Sim. Tá. A minha apresentação... Só uma coisa, a se ideia... quiser, pode colocar em tela cheia. Tá. É que assim, na verdade, eu não vou deixar em tela cheia, porque eu vou precisar ficar mudando de uma página para outra depois. Então, Tá bem. por enquanto, eu vou deixar assim. Isso. Como tu acha Mas melhor? dá para enxergar. Tá, mas vocês conseguem enxergar direitinho? Sim, Tá visível? tudo bem. Uhum. Tá. Bom, então a ideia da minha parte da apresentação é fazer algo mais prático mesmo, para que vocês possam ter uma ideia de alguma das ferramentas que ajudam a apresentar, que ajudam a fazer essa escrita acadêmica em inglês. Eu aprendi alguma dessas ferramentas fazendo um workshop de escrita acadêmica na URGS, na época que se tinha ainda o Ciências Sem Fronteiras, fazia parte desse projeto. Não existe mais, né? Mas eu extraí um pouco dessas ferramentas que eu aprendi naquela semana de curso para apresentar um pouquinho para vocês rapidamente quais são as ferramentas que eu achei que são mais úteis nesse processo de escrita, independentemente do nível de inglês que a gente tem. Então, basicamente, essas são as ferramentas que eu vou apresentar hoje, né? O dicionário, esse Academic Phrase Bank, dois corpos, mas um deles a gente não tem realmente acesso. E essa ferramenta que se chama Collocate. Vou começar com o Macmillan Dictionary. Eu vou passar o endereço aqui para vocês que possam também usar. Mas só começando falando um pouquinho sobre essa ferramenta, como qualquer dicionário, a vantagem de se usar esse dicionário é porque sempre que se usa um dicionário, a gente tem as definições que são mais oficiais e formais, né? É o uso oficial daquela palavra naquela determinada língua. A vantagem desse dicionário é que ele também apresenta quais são os usos mais comuns, a gente consegue identificar se trata de um verbo transitivo ou intransitivo, ou seja, o que vem após, o que é mais comum de ver antes ou depois do uso daquele verbo ou daquela palavra, um subjetivo, enfim. E também a questão de alguns exemplos de uso e quais são os phrasal verbs mais comuns. A desvantagem é que, como o dicionário é algo mais oficial, mais tradicional, a gente perde um pouco, dependendo da quantidade de tempo que esse dicionário ele é atualizado, a gente perde um pouco dos usos mais atuais, usos mais correntes daquela palavra especificamente. Eu vou passar o endereço aqui para vocês, mas eu também vou mostrar o dicionário aqui. Eu vou mandar... a Lely já passou. Tá. Pode ficar tranquila que eu envio os links. Tá, perfeito. Então, esse é o Macmillan Dictionary. Antes de eu começar, antes de eu ir diretamente para essa parte,
Eu queria perguntar aqui para você se eu tinha comentado sobre trazer um resumo, né, em inglês de algo que vocês têm trabalhado, ou pelo menos umas 2 frases. E que se não tivesse, eu podia compartilhar aqui um resumo de acho que foi um dos primeiros resumos em inglês que eu fiz, e eu sei que a qualidade não tá boa, ou seja, que é legal de trabalhar nessas ferramentas para ver o que, que pode melhorar. Mas eu queria saber se vocês têm, porque se todo mundo tem, eu não preciso compartilhar aqui. Se alguém não tem, só coloca no chat, daí eu compartilho o meu resumo aqui, para vocês irem trabalhando. Tá, então eu vou compartilhar aqui no chat mesmo, daí acho que é mais fácil de copiar. Porque assim, eu sei que esse resumo não tá bom, e aí é bom para ir testando essas ferramentas na prática, é legal ter isso já para utilizar, tá? Então podem copiar, não tem problema, não, realmente não me importa. Mas então, indo para o dicionário, tá? O que, que é essa ideia? Por exemplo, vou colocar aqui. Aqui nele tem mais ou menos algumas questões, alguns recursos. Eu sei que ele também tem um vídeo explicativo e tudo mais, mas eu não vou me deter muito a essa parte. Mas, por exemplo, eu vou colocar um verbo bem comum, né? Go. O que, que é o legal desse dicionário, tá? E por que, que ele é interessante? Palavras vermelhas, ele consegue distinguir entre palavras que são as mais comuns e as menos comuns, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o verbo go, ele é obviamente muito utilizado e ele faz uma escala de quantas estrelas que é a frequência que ele é utilizado, né? Então aqui ele vai mostrando mais ou menos os diferentes usos do verbo, porque aqui ele está como verbo, né? Nesse sentido. Então aqui ele vai mostrando os diferentes tipos, né? Apresenta sinônimos ou palavras que são relacionadas, exemplos da utilização desses verbos, por exemplo, como o verbo intransitivo, ele significa to move or to travel to a place, lá, lá, lá. Então, aqui a gente consegue ver diferentes utilizações do verbo go como intransitivo, o sentido em que ele é utilizado e os exemplos de uso, né? Aí aqui tem um outro tipo, go, como no sentido de to leave a place. Então, aqui tem um exemplo de uso. Aqui a gente pode abrir sinônimos ou palavras que são relacionadas. Enfim, tem todos esses tipos os diferentes tipos da palavra, do uso da palavra go. E aqui a gente também pode trocar. Por exemplo, eu estou usando go, mas eu quero usar como um substantivo. Então aqui a gente vai para essa utilização da palavra. Então fica um pouco mais outros usos da palavra que a gente pode observar no dicionário. Se a palavra for estiver escrita em preto, deixa eu ver, de repente, uma palavra que eu acho que pode estar em preto. Deixa eu lá. Eu acho que analyze é muito comum. Provavelmente é bastante comum, mas enfim, vamos ver. Não, realmente não é tão comum. Então, ou seja, é uma palavra que está em preto, a gente sabe que o uso dela um pouco pode ser mais formal, ou pode. É porque provavelmente. Tá. É porque existe uma diferença entre o uso do com S e com Z. Se com S, aí ela já é uma palavra mais comum de ser utilizada. Então, é mais ou menos nesse sentido que se faz o uso do dicionário, né? Mostrar um pouquinho dessas diferentes utilizações da palavra, e ela é uma palavra que é vermelha, no caso, no sentido ela é comum, mas não é tão comum quanto, por exemplo, go. Eu não vou me deter muito no dicionário, porque eu acho que tem outras ferramentas que são mais interessantes. Mas o que, que eu pensei? De cada uma dessas ferramentas, direcionar em torno de 3 ou 4 minutos para que vocês possam trabalhar nos resumos de vocês e tentar identificar como que é a melhor utilização dessas palavras. Eu vou, para esse caso específico, eu tinha proposto um exercício mais específico para ele, mas a gente não vai ter tempo para isso. Então, para essa parte, eu vou direcionar acho que 3 minutos especificamente para o dicionário, para vocês olharem um resumo de vocês e tentar identificar palavras para ver se as conexões estão corretas, se o uso é o uso correto, se aquela palavra é uma palavra comum ou não. E eu vou colocar um cronômetrozinho só para a gente começar a trabalhar. E eu vou dar 3 minutos então para vocês usarem essa parte, mas eu vou ficar disponível aqui se vocês quiserem tirar alguma dúvida. 3 minutos então, pessoal.
Não sei se tá aparecendo pra vocês ali o cronômetrozinho. Ah, tu colocou Ah, legal! Cheio de recursos esse MConf, eu adoro. Tá muito moderno o MConf agora. Lembrando, pessoal, se vocês ficarem com dúvida em alguma coisa, quiserem perguntar, podem usar o bate-papo, podem abrir o microfone para falar, podem ficar bem à vontade. Isso, bem tranquilo. Eu tinha colocado um timer aqui, mas eu vou esperar esse timer que tu colocou. Faltam mais 10 segundos, pessoal. Acho que esgotou o tempo. Então, eu vou continuar apresentando as outras ferramentas, mas eu acho que o dicionário, realmente, como todo mundo conhece o uso do dicionário, por mais que ele tenha os usos mais específicos, não é uma ferramenta que a gente precisa passar muito tempo. Eu vou passar, então, para a próxima ferramenta, tá? Que é uma das que eu mais gosto, que eu conheci nesse workshop, que é o Manchester Academic Phrase Bank. Ele é muito interessante, porque, como o próprio nome diz, ele é um banco de frases, mas ele é muito mais formal e muito mais acadêmico nesse sentido, porque ele traz esses exemplos de construções que são as frases mais comuns dentro do âmbito acadêmico para a construção de trabalho, seja introdução, conclusão, na parte de desenvolvimento. E esse Phrase Bank ele foi organizado a partir de seções diferentes de artigos e trabalhos de conclusão, né? Então ele organiza mais ou menos a partir do que é conhecido como mais tradicional no formato de organização de trabalhos. E aí uma questão que eu acho que é interessante pensar desse arquivo, dessa ferramenta, é que ele também ajuda a pensar o que são essas partes importantes, né? O que são as partes tradicionais da formalização de um trabalho ou de um artigo acadêmico. Eu acho que isso, a Lali já mandou ali. E essa é a ferramenta do Manchester Academic Phrase Bank. O que é o interessante? Como eu falei, ele vai apresentar diferentes formas de introduzir um trabalho, fazer referência das fontes, a descrição dos métodos, como, né, relatar ou reportar os resultados, discutir alguns dos resultados ou daquilo que foi descoberto de diferente, né, no trabalho, e a parte da escrita das conclusões. Além disso, aí aqui tem outras formas de trabalhar, né, de objetivos que se tem dentro de um trabalho,
como é que a gente faz para ser um pouco mais cauteloso, para ser crítico, né? Enfim, definir termos, que é uma questão bastante interessante. Descrever quantidades, que às vezes é uma questão complicada, às vezes de como escrever, como descrever essas partes, sinalizar uma transição. Enfim, tem várias questões dentro dessa ferramenta que são bastante interessantes. Eu vou abrir uma delas, por exemplo. Uma questão que eu acho que seria interessante incluir é que com essa ferramenta, para mim, pelo menos, eu consegui entender o quão direta e prática normalmente é a escrita em inglês. Normalmente, se a gente faz a tradução diretamente, como vocês podem, por exemplo, ver nesse resumo que eu apresentei, a gente tem um costume de ser muito mais. O nosso formato de escrita no Brasil, ou mesmo até nessa tradição mais latino-americana, a gente tende a ser um pouco mais prolixo, um pouco mais indireto na forma como a gente escreve, né? E nos Estados Unidos, de forma geral, na ciência política, especialmente quem trabalha mais com trabalhos empíricos, não tão teóricos, é muito mais direto, né? A relação com a escrita ela é muito feita de forma muito prática, muito direta. E essa ferramenta me ajudou a entender muito isso, né? Que normalmente a gente escreve na ordem direta, esse trabalho apresenta isso, não é? Normalmente a gente começa com uma introdução, daí bota uma vírgula e depois diz que o trabalho o objetivo do trabalho é esse, entende? Normalmente na escrita em inglês o objetivo desse trabalho é esse. E assim vai indo numa linguagem muito mais direta. Então eu acho que isso aqui também ajuda a pensar um pouco nesse formato de escrita. Então, por exemplo, aqui, na parte de introdução, né? Tem aqui uma descrição do que se espera de uma introdução. E aí aqui são diferentes tipos de sugestões de frases que tu pode utilizar para escrever. Por exemplo, para colocar o foco, o objetivo ou o argumento de um paper, um artigo mais curto. In this paper, I argue that. In this essay, I attempt to. Então, tem essas formas diferentes de escrever como é que tu vai, na parte do teu artigo, como é que tu vai dizer, o meu objetivo é esse, qual é o argumento. Por exemplo, aqui, que tem, começando com este artigo, argumenta isso, faz a revisão da evidência de alguma coisa, enfim, considera as implicações de, enfim, então tem diversos tipos de exemplos, como por exemplo aqui, explicando termos-chave utilizados no. Aqui é mais para fechamento, né? Porque às vezes eles têm alguns que às vezes. Deixa eu ver. Não, desculpa. Close é outra coisa. Por exemplo, neste artigo, o termo tal se refere a. E aí continua. Então, assim, eu acho que essa é uma das ferramentas que eu mais gosto nesse sentido, porque ajuda muito a gente a como começar, porque é uma das questões mais difíceis, a gente se depara com o texto, a gente tem o texto escrito em português e a gente fica, tá, mas como é que é a melhor forma de me expressar ou de começar um texto em inglês, né? Por exemplo, e aí aqui é a mesma questão, né? Discutindo os resultados, né? Por exemplo, indicando que se teve um resultado que não era esperado. Então, surprisingly, the X was found to. Então, tem diferentes formas que tu pode utilizar para escrever as frases. Assim como no outro exemplo, eu dei um tempinho para vocês utilizarem. A ideia seria tentar olhar esse resumo que vocês têm e tentar dividir ele nas partes, né? Eu acho que eu coloquei aqui como importante manter o arquivo antigo, que é justamente para poder olhar as diferenças, né? Aquilo que a nossa cultura, como que a gente normalmente escreve em inglês e olhar a partir do uso dessas ferramentas a diferença que isso está fazendo, né? Então, essa seria, eu vou, acho que mais, colocou 3 minutos, acho que 4 minutos porque isso é uma ferramenta mais interessante. Isso, acho que 4 minutos tá bom. Então, podem começar, pessoal. E, de novo, se tiver alguma questão, só colocar aí ou falar, abrir o microfone que a gente tá aí.
Pessoal, só para ter certeza, o link tá abrindo para vocês? Em algumas pessoas o link não estava abrindo. Tá bom. A questão da Bianca perguntando se eu costumo dar uma olhada nas frases antes de começar a redigir ou sempre deixo meio perto quando precisar. Então, eu acho que tem dois tipos de uso para essa ferramenta, né? Uma é quando a gente pode começar escrevendo em inglês e aí depois faz a correção, mas o jeito que eu gosto de fazer, porque aí depois que eu descobri, normalmente o que eu faço? Se eu sei que eu preciso escrever em inglês, eu já abro a ferramenta e é uma das que eu mais utilizo, de verdade, assim, eu já vou escrevendo a partir daquilo, porque eu sei o que eu preciso escrever. Então, assim, agora eu preciso definir, escrever como é que eu vou definir tal termo. Então, eu sei que no phrase bank vai ter uma parte que é específica sobre como descrever um termo, né? Então, eu já começo trabalhando a partir dele, porque eu acho que ele ajuda muito a gente a pensar de forma mais objetiva, né? Porque o que eu acho que às vezes é o difícil na questão da tradução? Por exemplo, a partir dessa tradição que a gente tem de ter uma forma menos direta ou mais indireta de escrita, é muito mais difícil depois tu usar essa ferramenta. Porque a formatação da frase já está nesse sentido mais assim de dizer, deixa eu ver aqui um exemplo. Fornecendo uma informação de background, né? Trazendo uma referência da literatura. Several reports have shown that algumas vezes, gente, às vezes eu começo a falar e já sai direto falando o resto. Mas, enfim, muitas vezes o que a gente faz é, por exemplo, assim, acho que a nossa forma de escrever é um pouco mais, às vezes até parece um pouco mais literária. A gente traz um pouco de acordo com a literatura, como foi visto. A gente não mostra assim de uma forma tão direta, é muito mais indireto. Então, eu acho que se começar utilizando a ferramenta primeiro, é mais fácil de fazer já nesse sentido mais direto,
né? Então, respondendo a sua pergunta, eu começaria com a ferramenta e vai formatando de acordo com o teu trabalho porque fazer o sentido oposto eu acho mais difícil, assim, de acordo, observando o jeito que a gente escreve e o jeito que eles escrevem, né? Acho que teria mais alguma pergunta. Acho que a Bia... Tá. Eu acho que assim pode fazer mais sentido, tá? Bom, isso aqui é um exercício 2 que a gente não vai fazer, mas que vocês podem fazer em casa depois, em algum momento, que é fazer essa comparação, né? De pegar as diferentes partes, por exemplo, falando um pouco sobre a parte da introdução, apresentando a pesquisa, qual é a proposição, qual é o objetivo, a descrição de método, quais são os materiais, quais são os procedimentos, a parte dos resultados e a parte da discussão, das implicações ou das conclusões e recomendações, né, sugestões. Assim, começar com essa parte de como que eu escrevi e como é que está a sugestão na ferramenta, né? É uma parte bastante que pode ser interessante. Mas isso a gente não vai ter tempo de fazer aqui. Agora, a outra ferramenta é o que eles chamam esse Corpus Scale, que eu também conheci nesse workshop. O que é um corpus, né? É uma utilização muito mais do pessoal da linguística, até porque esse curso ele foi dado pelo pessoal da letras, com ênfase em inglês. Então, assim, eles têm realmente um conhecimento maior, ou eles fazem mais uso dessas ferramentas, né? E um corpus é basicamente é uma utilização mais viva da linguagem, né? Porque eles utilizam um conjunto de textos, seja, por exemplo, eles têm um conjunto de e-mails que eles tiveram acesso, ou mesmo registros a partir de arquivos históricos de jornais, revistas, né? Qualquer documentação que está em formato digital, e eles fazem uma análise a partir desse conjunto de textos, né, global, assim, tem de diversos tipos de fontes que eles utilizam, que tu pode fazer o acesso da ferramenta para ver como que essa palavra, ou como que essa frase é utilizada por aqueles que efetivamente usam a língua. É muito mais corrente do que, por exemplo, o uso do dicionário, né? E aí o que eles apresentam que eu acho que é muito interessante para a gente que está escrevendo em inglês, que são os collocations, que eu vou apresentar, já vou mostrar para vocês, que é, por exemplo, se a gente vai utilizar uma palavra, um verbo, por exemplo, live, quais são as palavras que são associadas e que são mais comuns utilizadas com esse verbo ou com esse substantivo, né? Tem o word sketch, eu depois tenho que dar uma olhadinha ali direitinho como é que é a apresentação, e similar words, que seria basicamente os sinônimos, né? Então, eu vou abrir aqui para vocês. Eu preciso dizer que o Scale, a primeira vez que eu conheci ele na época, que acho que faz uns 3 anos que eu fiz esse curso, ele era um pouco mais, digamos assim, ele era uma ferramenta um pouco mais potente, tá? Agora ele, inclusive, tá aparecendo com essas questões de propaganda, então eu acho que teve algum tipo de corte, provavelmente na pesquisa, que teve alguma modificação. Mas, enfim, vamos, por exemplo, aqui, vou usar uma palavra relationship, para a gente ver como é que é a utilização. Aqui também aparece, dá para utilizar em outras línguas, né? Mas como o curso é de inglês, não vamos ficar com a parte de inglês. Aqui ele vai mostrar quais são, por exemplo, assim, qual é a utilização dessa palavra, né? Qual é a força dela. E exemplos reais, né, de como que ela é utilizada, né? Que são os exemplos mesmo. Então, aqui, por exemplo, personal relationships, form relationships, the relationship was. Então, ele vai mostrando, deep relationships, ele vai mostrando usos reais, que são a partir desses documentos que eles utilizam para formar esse corpus, né? Aí aqui tem o word sketch, que é bastante interessante também, porque aqui tu consegue verificar, por exemplo, verbos com a palavra como sujeito. Então, relationship exists between, relationship ended. Então, é tipo assim, basicamente como que pode ser utilizado essa palavra nesse sentido.
Ou, por exemplo, adjetivos com relationship. Então, aqui, por exemplo, relationship was platonic. Relationship is linear. Então, ele vai mostrando, assim, quais são as formas mais encontradas da utilização dessa palavra. O que é interessante aqui é que ele também apresenta essa variação. Se for uma palavra que é um verbo e é um substantivo ao mesmo tempo, ele vai aparecer aqui as duas opções, né? Então, eu vou trazer de novo o exemplo do go. Aqui, por exemplo, dá para trocar como verbo, substantivo ou adjetivo. Então, ele vai mostrar diferentes utilizações no mesmo sentido, tá? Eu vou voltar para outra palavra para mostrar o similar words, que eu acho que pode ser mais interessante. Aí aqui, por exemplo, ele vai mostrar quais são as palavras mais similares que tu pode utilizar, né? Que é basicamente aquele uso que a gente faz dos sinônimos, né? Relation, life, experience, development. E aí vai mostrando os diferentes tipos de palavras que podem ser utilizadas. O que é o interessante dessa ferramenta é porque, como eu falei, ele vai te dar outras formas de analisar a palavra e pensar o que é o uso mais corrente. Eu vou utilizar, sei lá, congruência. Como é que eu vou utilizar essa palavra? O que normalmente vem junto com ela, né? Que o dicionário, às vezes, não te traz isso porque é realmente um uso mais formal. O Scale é a palavra, digamos assim, é o uso mais corrente, digamos assim, de uma forma mais viva. Para exercício, eu acho que era mais fácil pegar uma frase desse resumo que vocês têm e tentar ver. Eu não vou fazer esse exercício aqui porque eu acho que não vamos ter tempo, mas vou dar 3 minutos, porque é uma questão bem rápida mesmo. E aí vocês pegarem algumas palavras que vocês têm no resumo de vocês e tentar identificar quais são as melhores utilizações dela, o que vem junto, tá? Então, 3 minutos para vocês fazerem essa parte.
Ok, então, tempo encerrado. Vou passar para a próxima ferramenta, que acho que a gente tem já pouquinho tempo. Gente, o Sketch Engine foi a outra ferramenta que eles apresentaram para a gente. Ele é muito mais poderoso que o Scale. Só que, como eu falei, ele é um software pago, né? A gente não tem realmente como utilizar. Infelizmente, eu até na época tinha acesso a ele por 6 meses, mas aí eu conseguia mostrar mais ou menos como é que ele funcionava. O que é o interessante da ferramenta, se alguém um dia conseguir acesso, é que a gente consegue formar o nosso próprio corpus. Ou seja, a gente, por exemplo, eu que sou estudante de ciência política, vou lá, baixo um conjunto de artigos e livros em ciência política e faço o meu próprio corpus. E aí, ou seja, ele vai me mostrar como é que é a linguagem, né, o formato de escrita dentro daquela própria comunidade. Né? E ele ainda apresenta outras ferramentas, como, por exemplo, mostrar não só aquele word sketch que eu mostrei, mas também a parte que é o do difference, que é mostrar usos diferenciados daquela palavra, a parte de concordância e também um wordlist, que eu não, infelizmente eu não vou conseguir mostrar porque eu não tenho mais acesso. Mas, enfim, né, a tarefa seria conseguir um lobby para a URGS comprar essa licença e disponibilizar para os alunos, né, porque realmente é uma ferramenta bastante interessante. A única questão, às vezes, é que quando a gente está escrevendo, normalmente nos falta tempo para ser tão detalhista, né, olhar palavra por palavra e tudo mais. Normalmente a gente vai tentando ir escrevendo de acordo com o que a gente conhece e vai utilizando, sei lá, um tradutor de forma conjunta, mas muitas vezes o tradutor ele te induz ao erro, né? Então, às vezes é bom utilizar um dicionário ou o próprio Scale, que por mais que seja um uso mais corrente, ainda assim é uma forma correta de utilização daquela palavra, ou, enfim, verbo, né, de substantivo, então é uma forma interessante de utilizar. Indo para o último, então, gente, é o Collocate. Eu acho que tô com um pouquinho de dificuldade de mostrar, porque assim, o que que acontece? Ele precisa ser. Vocês precisam fazer tipo um login para poder utilizar. Ele é bem rapidinho, tá? Vocês podem ir fazendo enquanto eu vou mostrando para vocês. Mas ele é uma ferramenta bastante interessante. Eu vou mostrar o uso dela. No caso, ela auxilia já diretamente nessa parte de escrita e edição dos textos, né? E a encontrar também as palavras que tu precisa, né? Durante esse momento de redação. E também, outra questão que é interessante é o que soa melhor, né, nessas palavras quando tu coloca um conjunto de palavras e quando elas estão juntas. Eu, eu tinha feito um exercício mais prático, mas eu vou colocar direto o meu resumo para mostrar para vocês como é que funciona isso na prática, tá? Por exemplo, aqui vocês vão inserir o texto. Deixa eu ver. Por que não está aparecendo? Tá, então aqui depois eu coloquei aqui sugerir os collocations e no texto, né? Por exemplo, Brita, consegue dar um pouquinho de zoom? consigo, eu acho. Ups. Tá melhor assim? Tá ótimo. Tá. Por exemplo, vou pegar aqui a primeira palavra, né? Por exemplo, essa dissertação, uma pesquisa sobre, né? Então, aqui pesquisa, nesse sentido, ela tá como substantivo. E aí ele vai mostrando formas de utilizar essa palavra como substantivo. Por exemplo, essa pesquisa mostra conduzir pesquisa, e aí ele vai mostrando outros usos, né? Então, por exemplo, pesquisa mostra. Research has shown that. E aí ele vai abrir exemplos, né? De como utilizar essa palavra dentro da frase. Então, é um uso que vocês podem, se vocês têm o texto e querem melhorar o texto, é uma forma de fazer. Também dá para começar a escrever do zero. Mas eu acho que às vezes pode ser um pouco mais confuso. Talvez seja interessante escrever e depois vir para cá, né, para fazer a correção, do que começar escrevendo por aqui. Mas enfim, isso vai de cada um, né, do seu uso. Mas realmente é uma ferramenta bastante interessante para quem já
já tem um texto e quer melhorar aquele texto, ou enfim, ele já mostra diretamente quais são os usos, né? Ou, por exemplo, aqui, Conduct Survey, Recent Survey, e aí vai mostrando todos os diferentes usos das. Ele vai indicando, assim, as palavras que ele consegue, que ele tem já um collocation, né? Que ele já foi cadastrado dentro dessa ferramenta, porque nem tudo aparece, né? Por exemplo, aqui a Objective. Aí aparece aqui como substantivo, como adjetivo. Enfim, eu acho que eu vou. Lélia, a gente tem mais alguns minutos, né? Acho que tem mais um tempinho, sim. Eu acho que vou deixar, então, sei lá, 4 minutos para esse, e aí depois a gente abre para perguntas, porque basicamente são essas as ferramentas. Tá? Ah, eu coloquei, obviamente, um memezinho no final, mas eu acho que vocês podem trabalhar, pegar os testes de vocês e tentarem dar uma verificada como que é a utilização do Collocage nesse sentido, e aí ver o que funciona melhor para vocês. E aí, nos últimos minutinhos, eu só vou dar algumas outras dicas. Olá, boa tarde a todos. Eu só tô com uma Boa dúvida. tarde. Mexer nesse, nessa sugestão de frases e tal, tem que fazer o login, né, no site. Sim, para usar a ferramenta tem que fazer um login. Não, perfeito, eu Normalmente só eles tava dúvida pedem. se era só comigo que eu não tava conseguindo mexer na página. Não, não Tá, precisa vou fazer fazer. um login. Tem que criar o teu login antes. Tá, perfeito. Ah, e parabéns pela apresentação, tá sendo ótimo. Tô gostando das ferramentas. Muito boas Obrigada. mesmo. À disposição.
Bom, encerramos aqui o nosso tempo. Bom, assim, em termos de ferramentas, eu sei que também existe o Grammarly, já tinha me falado. Eu vou dizer assim que eu não tenho costume de usar a ferramenta do Grammarly para escrever textos acadêmicos, nunca tentei. Eu sei que existe, eu uso no meu celular para escrever em inglês, então eu sei que no celular ele é bastante interessante, mas eu não sei como é que ele funciona. Mas eu sei que isso é uma das ferramentas que são possíveis, né? Mas, no geral, eu acredito que essas 4 ferramentas, elas são bastante abrangentes e dá para utilizar de diferentes formas, né? Uma questão que eu estava pensando de dica, assim, que eu comentei sobre a nossa forma mais indireta, às vezes, de escrever, eu estava olhando aqui esse resumo antigo, e aí, por exemplo, para dar um exemplo para vocês de como, às vezes, a gente escreve, vem de uma tradição que a escrita, ela acontece de forma diferente, é, por exemplo, essa frase que eu não sei se vocês conseguem enxergar. E se vocês notarem, tudo bem, tem o in addition, mas aqui, for the identification of the general guidelines, the speeches and statements were, lá no finalzinho, were analyzed. Isso normalmente não é um formato que eles escrevem, né, em inglês, porque se vocês pararem para ver, isso realmente está de uma forma totalmente indireta. Tu coloca tudo o que vem antes e depois tu diz o que tu vai fazer, né? Se tu, por exemplo, for olhar no phrase bank, por exemplo, que seria a parte de descrever, né, métodos. Deixa eu ver aqui. Eu acho que seria descrever, por exemplo, aqui, ó, in order to identify, ou seja, já começa de uma outra forma, né? Não, começa mostrando, os discursos e lá no final, do tal, foram analisados. Não, ele vai começar de uma forma muito mais direta, né? Então, é um pouco pensar na forma como, por exemplo, assim, eu escrevi naquele formato, mas se eu olhar pelo Academic Phrase Bank, ele já vai me dar uma sugestão um pouco mais prática de fazer. O do aplicativo do Grammarly. Eu não sei se alguém usa, mas eu realmente nunca testei a Eu ferramenta. uso. Tá? É uma questão. E como é que é, Larry? Ele É é bem tranquilo. interessante? Sim, tu pode baixar um plugin pro próprio Chrome e ele identifica tudo. Se tu tá mexendo no Canva, por exemplo, tá escrevendo em inglês, ele já identifica se a palavra tá correta ou sugestões de uso. Tu pode identificar que tipo de linguagem tu quer utilizar, se tu quer utilizar uma linguagem mais acessível, que se tu quer Uhum, explicar algo ou se tu tá informando alguma coisa, então ele sugere a estrutura do teu texto, se ela tá mais complicada, ele explica justamente essas questões. Se tu tá enrolando muito, ele pede para tu ser mais direto, ele sugere palavras para isso, sugestões de mudança no texto, é bem legal. Claro que tem algumas partes que são pagas. Por exemplo, sugestão eu quero fazer um texto acadêmico. Para fazer texto acadêmico, a ferramenta paga. Mas se tu botar a opção, por exemplo, eu quero ser um texto explicativo, daí tudo bem, sabe? Mas é bem interessante. Sim, e essa questão até, se for parar para pensar, isso está avançando de uma forma que, por exemplo, no Gmail, se tu tá escrevendo em inglês, ele também já te faz sugestões, assim, isso tem avançado, né? O Grammarly, como eu falei, só tenho ele no celular, e ele é um pouco mais restrito, eu acho, no celular, ele te mostra se tu está escrevendo errado, e se tu clica na palavra, ele te indica sugestões de sinônimos e tudo mais. Mas ele não é tão assim, se tu quer ser mais direto, se quer ser indireto ou explicativo. Então, o Grammarly pode ser uma ferramenta interessante também, que é semelhante ao Collocator. Mas eu acho que, por exemplo, o dicionário e o phrase bank, eles vêm de uma forma a ajudar a pensar a estrutura, né? Especialmente o phrase bank, ele ajuda a pensar muito a estrutura, né? E como organizar as frases e tudo mais. Então, são ferramentas que te permitem trabalhar de diferentes formas. É claro que às vezes a gente precisa ter mais tempo, né, para poder utilizar essas ferramentas. Se tu tá com pressa, não vai dar muita para ficar olhando quais são as palavras que vêm junto e quais são as palavras mais utilizadas. Mas se está no processo de já início de escrita, são muito interessantes, né? Recursos para estudar melhor inglês. Hum,
Olha só, eu tenho até uma questão que eu tenho visto às vezes no Instagram, que é o Cultive. Como é que é? Cultive. Eu acho que essa é a ferramenta. Deixa eu conferir aqui. Que tem curso totalmente gratuito e é bastante completo de inglês. E ele é super bem recomendado, assim. Que eu acho que agora, nesse momento, assim, que a gente tá. Deixa eu ver aqui. Que assim, tá já. Aqui, Cultive Edu é o nome do perfil. Cultive Edu. Aqui. Ele, na verdade, ele é bastante interessante porque ele não é só o curso de inglês que ele tem disponível, tá? Mas ele tem diversas línguas. Tem francês, tem italiano, tem alemão, ou seja, ele. Aí mesmo, ó. Esse é o site deles. E aqui, por exemplo, eu acabei de abrir o perfil deles. Eles têm mais de 600 mil alunos, mais de 200 aulas. Então, eu acho que se tu tá querendo. E provavelmente tu consegue fazer de acordo ali com a necessidade que tu tem, né? Então, eu acho que, por exemplo, eu quero estudar mais, sei lá, se eu tô no nível intermediário, tem algumas coisas específicas que eu quero estudar, tu consegue encontrar por ali de acordo com as aulas. E é totalmente gratuito. Então, eu acho que pode ser uma ferramenta boa. Eu não sei se mais alguém já fez alguma coisa nesse no culto. Bom, a Júlia já tinha ouvido falar, mas enfim. Transmissão da tela. Tá, vou parar aqui. Só um momentinho. Pronto. Mas enfim, gente, eu acho que era mais isso, né? Agradeço a participação. Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem entrar em contato, tiver alguma dúvida, contem comigo. Estamos sempre aí. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Adri. Deixa eu um momentinho, já vou abrir aqui, ó. Tirando meu colar cervical, só um momento. Deu. Obrigada, Adri, mais uma vez, por aceitar o convite. Eu acho que foi uma oficina muito útil. Eu mesma estava falando com o Stefano antes que eu também prestaria muita atenção, porque é sempre muito bom ouvir sobre isso e aprender um pouco mais sobre essas ferramentas. E eu acho que, não sei, pode deixar teu e-mail, teu contato, alguma coisa assim, para caso alguém tenha alguma dúvida, queira falar contigo. Claro, eu vou deixar aqui meu e-mail da URGS, e tem meu Gmail também, mas eu respondo bem os dois, porque eu recebo os dois no meu celular direto, no e-mail direto, tranquilo, então esse é meu e-mail da URGS, mas eu posso, enfim, também se quiserem entrar em contato por Tranquilo. telefone. Eu tô lá no E, grupo do CESP também, então tá tranquilo, podem me chamar por lá. e também, gente, então, foi isso, então, a gente está encerrando as nossas oficinas. Muito obrigada para quem participou de qualquer oficina ou que acompanha. Eu sei que tem pessoas que acompanharam todas as oficinas, então muito obrigada. Espero que tenham conseguido aproveitar, que tenha sido importante para vocês. Então, alguns avisos em relação a isso. A gente espera que até daqui 2 semanas a gente envie para vocês os certificados de participação nas oficinas. Também vamos enviar um formulário de pedindo feedback de vocês, se vocês gostaram das oficinas, como é que foi, alguma sugestão para futuras oficinas, que eu acho que é muito importante saber como vocês acharam, o que vocês acharam das oficinas, justamente para a gente poder melhorar para as novas edições que a gente venha fazer. E também a gente está produzindo um material que é um resuminho das oficinas, de cada uma delas, com os materiais feitos pelos ministrantes, com os slides, links, por exemplo, dicas que foram dadas para além das palestras, das oficinas, a gente vai colocar nesse material e enviar para vocês, tudo em até 2 semanas, certo? Então, agradeço mais uma vez a Lely rapidinho para comentar que além desses materiais todos que ela mencionou, as gravações também nós estamos colocando no nosso YouTube e estão todas como não listado para só os participantes poderem ver e a gente vai enviar o link para vocês também junto com todo o material. Obrigada, Paula, exatamente. A gente vai disponibilizar para vocês poderem assistir, caso vocês não tenham visto alguma das oficinas ou queiram assistir alguma outra para pegar melhor. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida,
alguma questão, não hesitem em nos contatar ou contatar algum dos ministrantes. Acredito que eles tenham deixado os contatos também. E também, se quiserem entrar em contato com a gente para falar com algum deles, para que a gente faça esse intermédio, também estamos à disposição. Não, não é necessário, Thales. A gente vai mandar para todos os participantes das oficinas. A gente fez um registro de quem participou. Então, a gente vai enviar para essas pessoas. Pode ficar tranquilo. E é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão? Então, não havendo, acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigada, Adri. E muito obrigada a todos que participaram. Tchau, tchau. Vou encerrar